Bom, muito obrigado pelo convite à Liga da Faculdade Anhembi Morumbi de São José dos Campos. Obrigado, Bruno, todo mundo, todos os alunos, pelo convite. Então, é uma honra estar aqui compartilhando algo sobre medicina intensiva, que é uma área da medicina, uma especialidade que eu gosto muito, desde o tempo que eu fazia faculdade, né? No meu tempo não existia liga, não existiam as ligas, mas nós fazíamos estágios, plantões em unidade de terapia intensiva. Então, é muito bom, interessante, e obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Alexandre Francisco, eu sou médico intensivista, eu trabalho aqui em São José dos Campos, eu sou formado pela Unirio, Hospital Gafreguinle, Escola de Medicina e Cirurgia. Fiz residência de clínica médica no Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Fiz residência de cardiologia no Hospital Federal da Lagoa, também na cidade do Rio de Janeiro. E fiz residência de medicina intensiva aqui em São José dos Campos, no Hospital Municipal aqui da cidade, que nós chamamos de Hospital da Vila Industrial, ou José de Carvalho Florense, que é o nome oficial dele. Tá? Então, é uma honra. Eu vou compartilhar algo sobre monitorização hemodinâmica em UTI, a experiência da gente, e para mostrar os parâmetros. É um tema bem profundo, precisa de bastante tempo para estudar ele, tá? E vamos lá, tá bom? Então, tentarei fazer um resumo da monitorização hemodinâmica para vocês, tá bom? E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que deu uma travadinha aqui. Peraí. Eu vou sair, eu vou voltar aqui, só um minutinho. Deu uma travada aqui, né? Ok. Bom, retornando. Eu vou falar sobre monitorização hemodinâmica, tá? Mostrarei alguns parâmetros, mostrarei monitores, o objetivo para fazermos a monitorização hemodinâmica em UTI, e começarei mostrando alguns monitores, tá? Com alguns nomes, algumas siglas, alguns números. Isso aqui é um monitor chamado EV1000, tá? Você vai ver alguns números, alguns valores, SVV, SVCO2, VVS, SV, OC, ou em português, débito cardíaco, índice cardíaco. Então, mostrarei primeiro monitores, tá, avançados, tá? Alguns parâmetros, alguns números. Isso é o que os aparelhos mostrarão para quem dá plantão em medicina intensiva, e são os parâmetros de macrohemodinâmica, tá? Esse aqui é uma que mostra a parte de água pulmonar, tá? Esse aqui chama-se Vigileu. Então, nós estamos vendo números, valores, siglas, e eu mostrarei para vocês essas siglas, o que significa, tá? Para nos apresentarmos aos monitores de terapia intensiva, tá? Esse aqui é o padrão ouro, é chamado de catéter de Swan-Ganz, que eu falarei mais tarde em alguns slides a seguir, tá bom? Então, temos aqui os monitores, tá? Quem trabalha em UTI avançada, UTI particular, pública, tem costume de ver esses monitores e essa aparelhagem. Então, estou mostrando para vocês.
tá? Aparelhos de monitores hemodinâmicos, tá? Aqui é o de débito cardíaco do Swan-Ganz, tá? Tem várias marcas, vários modelos, é igual celular. Tem celular de um tipo, de outro, os monitores também, tá bom? São monitores multiparâmetros de quem está acostumado a fazer unidade de terapia intensiva, tá? Aqui são ver valores de PA, eletro, tá? Curva do Swan-Ganz, pressão de artéria pulmonar, e eu discorrerei a seguir o que significa isso. Bom, nós temos parâmetros de monitorização hemodinâmica. Existe a macrohemodinâmica e a microhemodinâmica. A macrohemodinâmica são valores que a gente vai ver o débito do coração, pressão de artéria pulmonar, pressão venosa central, pressão arterial e pressão arterial média, tá? Nós veremos a saturação venosa de oxigênio, a oferta e o consumo de oxigênio e a extração do mesmo. Isso é chamado de macrohemodinâmica. E nós também temos microhemodinâmica, que nós vamos ver capilares da língua, nós vamos ver o Mutlin, nós vamos ver o lactato. Então, nós vemos em macro e em microhemodinâmica. Então, esses são vários valores normais, tá? Para vocês serem apresentados aos valores e aos parâmetros que nós procuramos quando nós fazemos a monitorização hemodinâmica de um paciente crítico, tá? Bom, por que aquele monte de aparelho? Por que esse monte de número? Perdão. Por que isso tudo? Porque nós estamos pesquisando, porque nós estamos investigando e tentando normalizar esses parâmetros. Para a mitocôndria. O que ocorre na mitocôndria? A mitocôndria é onde ocorre a respiração celular. Nós temos o oxigênio e nós temos a glicose. E nós teremos o famoso ciclo de Krebs, tá? O ciclo de Krebs, ele vai usar o oxigênio e a glicose, tá bom? E vai produzir 36 ATPs. O ATP, ele tem o fosfato, que ele é de alta energia e é utilizado em bomba de sódio fosfato ATPase. Ele é usado para manutenção da nossa vida. Eles são compostos altamente energéticos. E nós funcionamos, nossos organismos, nós estamos vivos porque nós usamos o ciclo de Krebs e nós produzimos esses ATPs, tá? Se nós não tivermos oxigênio, a célula, a mitocôndria vai dar seu jeito. Ele vai transformar em lactato. Só que lactato, nós só teremos 2 ATPs, tá? No ciclo de Krebs, nós temos 36. Então, é mais vantajoso, é mais compatível com a nossa vida termos o ciclo de Krebs, termos o oxigênio e a glicose. Então, aquele monte de monitor, aquele monte de parâmetros é para vermos se isso está funcionando, se a célula está recebendo oxigênio suficiente, se está recebendo fluxo sanguíneo suficiente para produzir o ATP para que possamos estar vivos, tá? Se não tivermos oxigênio suficiente, nós entraremos na anaerobiose e nós teremos apenas 2 ATPs, tá? Com o tempo, a célula morrerá, nossos órgãos falharão e o paciente evoluirá para o óbito, tá bom? Então, a monitorização hemodinâmica é para garantir que a célula e a mitocôndria forneçam condições ideais para o funcionamento do nosso corpo. E nós, usando a monitorização hemodinâmica, estamos vigiando no paciente, em algumas condições, o que está dando de errado para que não ocorra o ciclo de Krebs na mitocôndria, tá bom? Caso contrário, nós teremos anaerobiose,
pouco ATP, pouca energia, a célula morrerá e o paciente morrerá também. Tá bom? Então, o objetivo de tudo isso, essa aparelhagem toda, esse monte de número que eu vou falar agora, é o ciclo de Krebs, 36 ATP. Temos condições de que isso esteja funcionando. Bom, falarei agora, então, do oxigênio. O oxigênio, ele é fornecido e é chamado de DO2. É a oferta de oxigênio à célula, tá? Lá no tecido, tá? Nós vemos aqui, nós temos o pulmão, onde ocorrerá a respiração. O coração mandará para a periferia, para os tecidos nobres e para a periferia, o oxigênio e a glicose. Em condições ideais, a célula absorverá e fará o ciclo de Krebs, tá bom? O que não é usado é devolvido ou passa direto, ele não é captado e voltará pelo sistema venoso para o coração direito e vai ficar circulando para ser usado, tá? Então, as siglas são essas. DO2 é a oferta. Monitoramos a oferta de oxigênio. VO2 é o consumo de oxigênio. TeO2 é a taxa de extração do oxigênio e SVCO2 é a saturação venosa central de oxigênio. O que é isso? Nós temos 100 laranjas. A laranja é o meu oxigênio. Então, eu oferto 100 laranja. Meu DO2 de laranja é 100. A célula só vai precisar de 30 laranjas. Então, o consumo, o VO2 de laranja, são 30 laranjas em 100. Então, a taxa de captação de laranja será 30%. Então, eu ofereço 100 laranjas, DO2, 100. Eu capto 30 laranjas e a taxa, 30%. Então, minha captação é 30% de laranja. Por exemplo, faz de conta que a laranja é oxigênio. O que sobra de laranja que não vai ser usado são 70 laranjas que vão voltar para o sistema venoso. Então, meu DO2 é 100, VO2 30, nesse exemplo, e minha taxa foi 30, porque eu arredondei para 100, tá? E minha saturação venosa central, a minha laranja que não foi usada, é 70. Baseado nisso, sabendo quanto é o DO2 normal, o VO2 normal, que no caso eu inventei as laranjas, e a taxa de extração e a saturação venosa, eu sei se a oferta de oxigênio, o consumo e a extração estão normais, se a célula está funcionando, tá bom? Então, eu monitoro oferta de oxigênio, consumo de oxigênio, taxa de extração do oxigênio e vejo quanto foi devolvido. Tudo isso para a mitocôndria, ciclo de Krebs, para todo o organismo funcionar, tá bom? Então, esses nomezinhos significam oferta, consumo, taxa de extração e saturação do que sobrou, tá? Do oxigênio, tá bom? Então, existem umas fórmulas que, com o tempo, estaremos acostumados. Aqueles monitores que eu mostrei no início já vão calcular automaticamente isso. Mas existem situações que, às vezes, você não tem um monitor, você não tem acesso àquela tecnologia, você pode fazer a fórmula, por exemplo, na mão, com os valores que você tem. Tá? Por exemplo, a minha oferta do oxigênio, ela depende, aqui em inglês, é débito cardíaco, o conteúdo arterial do oxigênio e tem a formulazinha aqui multiplicando. O meu consumo seria a diferença arterial de oxigênio
menos com a diferença venosa de oxigênio vezes o débito cardíaco. E a minha extração, a taxa, é justamente o consumo pela oferta. O que isso quer dizer com esse monte de númerozinho, um monte de coisinha? Nós vamos ver na fórmula que, para que eu ofereça o oxigênio, eu precisarei do débito do coração. Então, eu tenho que ficar de olho no débito cardíaco, que é o que empurra o caminhão de laranja, o débito cardíaco. Eu também, por essa fórmula, vejo que eu calculo o conteúdo das minhas laranjas, o conteúdo arterial de oxigênio. Se você depois pesquisar na fórmula do conteúdo arterial de oxigênio, você vai ver que ele vai depender da hemoglobina, tá? Que é o que vai carregar o teu oxigênio, e o próprio oxigênio. Então, você monitora o oxigênio através de um exame chamado gasometria, tá? Você monitora o carro que vai levar oxigênio, que é a hemácia, tá bom? Através de um hemograma, e você vai ter, através de alguns métodos que eu vou mostrar depois, que calcular o débito cardíaco. Então, você vê que é tudo ligado. O que empurra o caminhão de laranja, a quantidade de laranja, tá? E se tem laranja. Então, tudo isso nós ficamos vigiando através de alguns exames e também de monitores e aparelhagem que eu vou mostrar para os senhores a seguir. Tá bom? Então, essas fórmulas, não se preocupem, mas elas fazem parte da monitorização hemodinâmica. Tá bom? É isso que a gente vai ver. A gente quer ver se o oxigênio está chegando na mitocôndria. Tá bom? Bom, a saturação venosa central de oxigênio, nós também calculamos através de um catéter que fica nas veias centrais, veias de grande calibre, jugular, subclave, aqui com o tempo dando plantão em unidade de terapia intensiva, os plantonistas são aptos para fazer isso. Você pode colher desses vasos centrais e está lá, saturação venosa central de oxigênio. Tá? Essa saturação venosa central é o que foi devolvido, é o que não foi usado. Tá? Eu ofereci DO2, eu captei VO2, eu tive a minha taxa de extração, que eu estou acostumado com aquela quantidade de oxigênio, tá? E o que voltou, está voltando para o pulmão, pela gasometria venosa central, eu descubro a saturação venosa central de oxigênio. Aí, através disso, eu vou descobrir saturação venosa está baixa. Por quê? Tem pouca laranja? Ofereceu pouca laranja e a célula ávida pela laranja, que no caso é o oxigênio, não sobrou quase nada para o sistema venoso. Então, o meu problema pode estar lá no coração, meu problema pode estar em não ter absorvido oxigênio, alguma coisa pulmonar, uma pneumonia, uma SARA, um pulmão congesto, insuficiência cardíaca. Oxigênio pode não estar entrando. O débito do coração pode estar baixo, tá? Ou eu posso ter uma anemia, eu posso não ter o carro que leva a laranja, né, que é o oxigênio. Então, através da saturação venosa, eu começo a desconfiar de algumas coisas e aqueles monitores, aquelas fórmulas que eu mostrei, vão me mostrar o que está produzindo a queda da saturação venosa central. Ou seja, por que tem pouco oxigênio não usado? Era para estar sobrando mais, a célula está desesperada atrás de oxigênio porque ela está sem oxigênio lá, porque está num local, por exemplo, um paciente com choque. A célula ela não quer ela não quer produzir lactato, ela quer oxigênio. Então a célula absorveu tudo que tem. Eu estou oferecendo pouco, meu coração está contraindo pouco. Então esses valores vão mostrar problemas cardíacos, problemas pulmonares e problemas também na parte do transporte, na hemácia, tá?
Se está sobrando mais no sistema venoso, ou seja, não usou tudo, sobrou mais do que o normal, será que eu estou com oxigênio demais no meu respirador, desnecessariamente? E está lá passando direto, a célula fala, não preciso disso, está sobrando oxigênio? Será que o débito aumentou? Um paciente está com uma arritmia, o paciente está com um hipertireoidismo, aumentou a frequência do coração, está passando hemácia que não está dando tempo de absorver. Tá? Então, esses valores, esses números, esses cálculos nos mostram trilhas, caminhos para pesquisar e procurar. Eu posso oferecer e sobrar. A célula fala assim, chega, para que esse oxigênio todo? Né? Ou eu posso estar oferecendo insuficiente, a célula está desesperada, produzindo lactato. Esse gráfico mostra isso, só que ele é visto de lá para cá. Por exemplo, nós temos uma fase que é chamada de DO2 crítico, por exemplo. Eu estou oferecendo tão pouco oxigênio, ou está com débito tão baixo, tem alguma coisa acontecendo que o oxigênio não está chegando, que a célula explodiu de lactato no exame, tá? E ela se torna dependente de qualquer oxigênio que entrar. Qualquer oxigênio oferecido, mesmo insuficiente, ela começa a extrair tudo, tá? Então, é chamado de DO2 crítico. Se não for corrigido isso, nessa fase de um paciente grave, esse paciente provavelmente vai morrer. Então, esses parâmetros, esses valores, esses números, essas contas, elas são trilhas para investigarmos o que está acontecendo de errado na hemodinâmica do paciente. Tá bom? Então, as famosas formulinhas, tá? Nós temos aqui a fórmula da oferta, tá? Você pode ver, DC é débito cardíaco, tá? Conteúdo arterial, aí você vê na fórmula lá do CaO2, hemoglobina, saturação arterial. Então, ela está calculando o oxigênio, a hemoglobina e o débito do coração para oferecer. Tá? O consumo, ela vai ver o mesmo débito e ela vai ver a diferença arterial, que está, a diferença do que está na artéria e da veia. E a taxa de extração é a extração sobre a oferta, o consumo sobre a oferta. Tá bom? Então, esses valores têm uma explicação, eles têm valores normais que o monitor vai te dizer, tá? Ou você vai saber, claro, mas os monitores, eles te dão algumas dicas, tá? E você também tem que saber o valor normal, caso você não tenha o monitor e for calcular na mão, tá? Então, esses monitores, essa monitorização hemodinâmica, a necessidade de ter uma monitorização hemodinâmica de um doente grave, crítico, é mostrar a trilha do oxigênio. O que está acontecendo para o oxigênio não entrar na mitocôndria, não ter ciclo de Krebs, não ter ATP e morte celular. Tá bom? Então, esses valores, essas contas, aqueles monitores já fazem automaticamente, tá bom? Mas se você trabalhar num lugar que você não tem monitor, por exemplo, tem um eco, você com ecocardiograma, que vê o débito cardíaco, você com hemograma, você com uma gasometria da artéria, com uma gasometria da venosa central, você consegue ver o DO2, o VO2, a extração, saturação venosa central. Tá? Com pouca tecnologia, bem que o eco não posso dizer que é uma tecnologia inferior, mas com poucos monitores ou só com eco, com esses recursos, você consegue descobrir tudo que aquele aparelho que eu mostrei lá no primeiro slide mostra automaticamente. Tá bom? Então, isso aqui é o caminho do oxigênio. O que está dando de errado, que não está tendo ciclo de Krebs, que não está tendo ATP, e o paciente está com lactato alto, está em anaerobiose,
a célula está sofrendo, a célula vai morrer, e o tecido vai morrer, e o paciente provavelmente vai morrer. Tá? Então, isso aí siga a trilha do oxigênio. Tá bom? Esses valores, esses números, não se preocupem, mas é para acostumar, que monitorização hemodinâmica é isso. Tá? Então, como eu falei, você com um hemograma, uma gasometria arterial, uma gasometria venosa central, com exame do lactato e o débito cardíaco, seja por monitor, seja por eco, você consegue achar a trilha do oxigênio, a oferta, o consumo, a taxa de extração e o lactato. Cada um vai te levar para uma causa e cada um vai te dizer o que tem que fazer, o que tem que se corrigir. Então, eu falei do oxigênio. Agora, falarei do débito cardíaco. O débito cardíaco, você vê na fórmula que ele vai depender de uma coisa chamada VS, que é o volume sistólico, é o volume da sístole, o volume que sai do ventrículo esquerdo para a aorta. Esse volume sistólico, multiplicado pela frequência cardíaca, em 1 minuto, me dará o débito cardíaco. Então, você vai ver, nossa, não é só hemograma, não é só oxigênio, tem mais coisa envolvida aí na monitorização hemodinâmica. Então, agora vamos ver a parte do débito cardíaco. O débito cardíaco, então, pela parte do volume sistólico, ele vai depender do que entra no coração, que nós chamamos de pré-carga. Pode ter pouco sangue, o paciente pode ter tido cólera, perdido volume, pode ter tido uma hemorragia, perdido volume, nós chamamos de hipovolêmico, tem pouco volume de sangue chegando no ventrículo, isso aí, no átrio, que vai para o ventrículo, isso aí vai dar um baixo débito cardíaco, nós chamamos de hipovolêmico. Nós podemos ter um problema na pós-carga, às vezes a pós-carga está alterada, a pós-carga pode estar com obstrução valvar, você pode estar com um problema de resistência vascular sistêmica, que nós também veremos à frente. Ou um próprio problema cardíaco, uma contratilidade ruim, o paciente às vezes está com infarto, o paciente às vezes está com um vírus no coração, que nós chamamos de miocardite, e ele não contrai direito. Então, isso vai cair o volume sistólico e vai cair o meu débito. Eu posso estar com oxigênio normal, posso estar com hemácias normais, mas o meu coração não está entregando aquele volume sistólico. Tá? Eu posso ter também problema na frequência cardíaca, que podemos ver aqui na fórmula. Frequência cardíaca, você pode ter um problema no sistema nervoso autônomo, você pode ter um problema de potássio, um problema de magnésio, de cálcio, que naquela repolarização, despolarização, pode produzir arritmias. Pode ter remédio que dão bradicardia. Por exemplo, existem beta-bloqueadores que eles diminuem a frequência cardíaca, tá? Nós podemos ter problemas também de aumento da frequência cardíaca por uma arritmia. Isso tudo vai interferir no débito cardíaco. E como vimos no débito cardíaco, ele está diretamente envolvido na entrega do oxigênio e da glicose para a nossa mitocôndria, tá bom? Para, de novo, produzir os ATPs, tá? Então, esses aqui são os problemas de débito cardíaco. De novo, né? Pré-carga, o que enche o coração, pós-carga, o que sai do coração, e a contratilidade cardíaca influenciam no volume sistólico, juntamente com a frequência cardíaca. Tá? Então, isso aqui eu falamos então de DO2, VO2, extração, saturação venosa central. Agora nós vimos débito cardíaco. Lá na frente mostrarei como nós podemos ver o débito cardíaco, tá bom? Outros parâmetros que nós investigamos na monitorização hemodinâmica em UTI é a pressão de artéria pulmonar, através de catéteres, principalmente o catéter de Swan-Ganz, que eu mostrarei lá na frente. Ele mostra se o teu pulmão está com hipertensão. Às vezes a pessoa está com obstrução ao fluxo na artéria pulmonar, uma embolia pulmonar. Às vezes a pessoa tem um enfisema pulmonar, que também produz hipertensão pulmonar,
uma fibrose, às vezes tem um problema pulmonar específico e não na artéria. Então, nós conseguimos, através da aferição da pressão da artéria pulmonar, e essa PAPO, que nós chamamos de pressão da artéria pulmonar ocluída, através de um balonetezinho, né, nós conseguimos ver a condição da artéria pulmonar também pela monitorização hemodinâmica. Tá? Essa pressão de artéria pulmonar é importantíssimo em tratamento e em tipos de choque que nós vamos ver mais à frente. Tá bom? Mais um parâmetro que a gente vê em monitorização hemodinâmica, a pressão arterial invasiva. Nós vemos a pressão arterial média. Nós temos uma pressão sistólica mínima de 90 e uma pressão arterial média de 60 a 65, compatíveis com a função dos órgãos. Se essa pressão cai, nós não vamos ter fluxo para os tecidos e nós vamos ter anaerobiose também, ou seja, mais lactato, morte celular. Então, nós temos que ficar de olho na pressão do paciente, pressão arterial média, através de um catéter na artéria, que chama-se artéria radial, chamado PAI. Podemos também monitorar com um aparelho de pressão não invasivo, que é o que nós temos também, é um tipo de monitorização hemodinâmica. Tá? Um outro parâmetro é a pressão venosa central, PVC. Nós vamos ver se a PVC estiver alta, tem líquido demais. Se a PVC estiver baixa, tem líquido de menos. O paciente pode estar hipovolêmico, ou pode ter algum mecanismo que vasodilatou e não é hipovolêmico, mas tem pouca pressão no sistema vascular do paciente. Então, a pressão arterial invasiva ou a não invasiva, que é que a gente usa o aparelho de pressão comum, e a PVC, também vão ajudar na entrega do oxigênio para a célula. Então, nós também ficamos vigiando esses parâmetros, fazendo parte da monitorização hemodinâmica. Aqui, à esquerda, é do meu tempo, né? PVC, com uma reguinha, quando eu me formei. Hoje é mais moderno, tem esses sensores, né? Os DOMs, os transdutores, bem mais moderno, mas no meu tempo ainda existe aquela ali, tá? No meu tempo era só no papelzinho com um sistema de soro, tá? Bom, então a pressão arterial invasiva que eu falei, você vê ali o punho do paciente, né? Tem um catéter na artéria, aquele transdutor vai levar o sinal para o monitor e vai dar aquela curva. Isso aí chama-se pressão arterial invasiva. Ele também pode mostrar uma PVC online, só que a PVC é através de jugular, subclávia, são os vasos mais calibrosos, vasos centrais. Tá? Então, esses parâmetros, eles nos auxiliam a controlar os pacientes graves, a contornar doenças, agravos que possam produzir gravidade nesses pacientes. Então, nós também monitoramos isso. Tá bom? Bom, agora vamos lá para a resistência vascular sistêmica. Naquele monte de númerozinho de valores lá no início do slide, tem lá RVS e IRVS. Nós monitoramos a resistência vascular do paciente. Se ele está vasodilatado, se ele está vasoconstrito. E toda vez que vocês verem índice é por metro quadrado, tá bom? Então, tem a resistência vascular sistêmica e o índice de resistência vascular sistêmica. Eu estou falando esse monte de número, um monte de nome, que vocês vão daqui a pouco descobrir o porquê que a gente faz a monitorização, além de ser vigiar o oxigênio, nós também vamos fazer a classificação dos tipos de choque. Por que nós monitoramos isso tudo? Tá bom? Bom, cheguei agora onde eu comentei. Nós temos uma situação que a perfusão do tecido não está respondendo à necessidade deste tecido. Não tem oxigênio, não tem ciclo de Krebs, por vários motivos, tá? O nome disso é choque, tá? O estado de choque é um estado em que a perfusão, o sangue que deveria estar chegando lá,
ele não está respondendo ao que a célula quer. A célula está assim, me dá meu oxigênio para o meu ciclo de Krebs, minha glicose para o meu ciclo de Krebs. Bem que nós temos glicose armazenada, mas então, cadê? Tá? Então, isso é chamado de choque. Por quê? Vai produzir anaerobiose, vai aumentar o lactato, tá? E vai produzir morte, se não for tratada a tempo, tá? O choque não é apenas pressão arterial, tá? Se formos pesquisar definição de choque, seria uma pressão sistólica menor que 90, pressão média menor que 60, 65. Mas tem que ter, não só esses números, tem que ter uma incapacidade, através de todos aqueles números que nós vimos, uma incapacidade de responder à necessidade daquela célula. Tanto que na fase inicial do choque, quando o corpo está tentando compensar ele, os valores de pressão podem ser normais. Às vezes o paciente está com uma pressão normal e tem um lactato de 6. Se não for nenhum problema endógeno, o lactato de 6 pode ser, ele está dizendo, está em anaerobiose, eu estou em choque, mesmo com a pressão normal. Tá? Então, essa monitorização hemodinâmica vai nos ajudar a definir qual é o tipo de choque que esse paciente está tendo. Aqui nós temos a resposta neural ao choque, resposta hormonal, resposta vascular. Tá? O organismo tenta compensar, mas tem uma hora que ele perde o fio da meada. Aí fica descompensado. Então, aquele monte de número que eu falei, esse número, um monte de índice, um monte de valores, vai te ajudar a classificar o choque. Choque hipovolêmico, choque cardiogênico, choque distributivo. Você tem vasodilatação, choque obstrutivo, tá? Então, aquele monte de número, RVS, débito, pressão capilar pulmonar, vai te ajudar a ver. O paciente está com choque ou hipotenso, tá? Não está tendo, as necessidades orgânicas não estão sendo atendidas, a taxa de extração aumentou, o lactato aumentou, a saturação venosa central dele caiu, não está sobrando oxigênio. Você fala, esse paciente está em choque. Aí, qual é a causa do choque? É o coração. Você vai ver uma queda do débito cardíaco naqueles monitores que eu mostrei lá. É hipovolêmico, tem pouco volume de sangue. Você vai ver isso através de PVC, vai te ajudar. Você vai ver cava. Tem vários índices que vão te ajudar a dizer se ele é hipovolêmico. Ou será que é um paciente séptico, que a toxina, os fatores de necrose, aqueles citocinas mandaram os vasos se dilatarem? E a pessoa cai a pressão por vasodilatação, mas o conteúdo líquido vascular, o líquido, o soro, o sangue, o conteúdo é o mesmo, mas vasodilatou. É chamado de distributivo. Você vai ver uma queda da resistência vascular sistêmica que aquele monitor vai te indicar. Ou, se você tiver um eco, você vê a PAM, você vê a PVC, você vê o débito, também vai te dizer se essa resistência vascular caiu. Então, aquele monte de número vai te dizer, está ofertando pouco oxigênio, está tendo lactato demais, está extraindo demais, mas ele também vai te dizer, é por causa do coração, ou algo que não está chegando no coração, o débito está baixo, ou o PCP está aumentado, é problema lá, é uma embolia pulmonar, é um problema obstrutivo, ou vai te mostrar uma PVC baixa. Então, você vai conseguir descobrir a causa para você atacar essa causa através daquele monte de número e nomes que eu botei ali para os senhores verem. O choque tem alguns sinais clínicos, né? Pele fria, vasoconstrição, sinais de hipoperfusão, a diurese cai, não tem sangue chegando no rim, o rim não vai produzir urina, cai a urina, não tem sangue chegando o suficiente para ciclo de Krebs
nos órgãos nobres, você vai ficar sonolento, você vai ter alteração de nível de consciência, tua pressão vai cair, tua frequência cardíaca vai aumentar, tentando compensar, e o lactato vai estar lá em cima. Você vai largar o ciclo de Krebs e vai pegar o lactato. Tá? Alexandre, Oi. esses sinais são para qualquer tipo de choque? Então, esses sinais, eles podem te dizer, olha, tem alguma coisa errada acontecendo. Tá? Você vê paciente sonolento, procura ver a diurese. Diurese dele caiu, então sonolento com diurese baixa, está tendo pouca perfusão para cérebro e rim. Já começa a te indicar. Às vezes a pressão dele, 90 de sistólica, vai para 80, 70 de sistólica. Então o teu paciente está sonolento, não está urinando, a pressão dele está em 7, esse paciente está em choque. Aí você colhe o lactato, o paciente está em choque. Aí você vai ter que procurar qual a causa deles. Na fase inicial do choque séptico, os parâmetros podem estar normais, tá? A fase compensada. Agora, quando descompensa o choque séptico, aí fica sonolento, diurese cai, porque você perdeu aquele mecanismo de compensação. Você perdeu o fio da meada. Entendeu? Então, esses sinais indicam que tem alguma coisa errada. Porém, tem paciente com pressão normal, que o lactato está alto, que ele está dizendo, ó, isso aqui é um choque oculto, ou um choque crítico. Então, são valores que você tem que ficar de olho. O que está acontecendo? Entendeu? Continuar então, tá? Entendi, Bom, entendi sim, obrigada. Nada. Bom, esses médicos, Dr. William Gans e Jeremy Swan bolaram um sistema que é chamado catéter de artéria pulmonar ou catéter de Swan-Ganz, tá? Nós chamamos de catéter de Swan-Ganz por causa dos criadores, tá? Eles, por um catéter que vai até a artéria pulmonar, por uma punção, seja jugular ou pela veia subclávia, esse catéter vai até a artéria pulmonar, é esse amarelinho aí do slide, e ele vai te dar todos aqueles valores que eu mostrei para os senhores. DO2, VO2, taxa de extração, débito cardíaco, pressão da artéria pulmonar, resistência vascular sistêmica. Então, esse catéter é o padrão ouro para monitorização hemodinâmica. Todos os outros monitores ou métodos que existem são, não vou falar imitação, são para tentar chegar aos pés deste catéter. Tá? Quando eu fiz residência médica, era uma moda passar o catéter de Swan-Ganz. Com o passar do tempo, outros métodos minimamente invasivos foram substituindo o Swan-Ganz, porém não alcançaram o status de excelência do catéter de Swan-Ganz. Tanto que quem faz residência de medicina intensiva, os que fazem a prova de título da sociedade, têm que estudar catéter de Swan-Ganz. Mas hoje em dia não são todos os lugares que tem, porque ele foi substituído por outros métodos menos invasivos. Esse catéter aqui, ele te mostra tudo, porém, tem que saber passar, tem que saber interpretar os dados, que não adianta ficar o catéter lá no paciente, o monitor está lá e você não está vigiando ele, fazendo medidas seriadas. É inútil, ele virou um enfeite, entendeu? Então, mas o padrão de excelência para débito, todos aqueles cálculos, aquelas fórmulas, é esse catéter que dá. E esse catéter, ele vai jogar no monitor e você, com pacientes em choque ou hipotenso, você vendo o catéter, o monitor, né, das informações do catéter de Swan-Ganz, você vai saber, é choque distributivo, cardiogênico, é tamponamento, é embolia, é sepse, o DO2, por que o DO2 está baixo,
por que está extraindo. Então, todo aquele monte de número, esse catéter dá. Ele fornece ele fornece esses dados todos. Então, por causa dos criadores, é chamado de catéter de Swan-Ganz, mas ele é um catéter de artéria pulmonar, tá? Ele vai medir através de uma diluição, chama termodiluição, o débito cardíaco. Ele te dá tudo, tá bom? Mas você vai ouvir falar, me dá aí o Swan-Ganz. Aí você, nossa, Swan-Ganz, será que é a marca? Não, é o nome dos cientistas médicos que criaram esse método de monitorização hemodinâmica. Então, esse é um padrão ouro, tá? Até hoje, ele é padrão ouro, tá? Ele é reservado para, hoje em dia, para choque de causa indeterminada, tá? Ele te auxilia em pós-op de cirurgia cardíaca, ele te auxilia em transplante, tá? Porém, no passado, quando eu fiz faculdade, ele era universal. Hoje em dia, outros métodos que eu vou mostrar para os senhores tentam chegar aos pés deles através de menos invasão. São chamados de minimamente invasivos, tá? Mas se você ouvir falar de catéter de Swan-Ganz, é símbolo de monitorização hemodinâmica. Então, esse catéter vai até a artéria pulmonar, tá? Você passa por um acesso central, chega no átrio direito, ventrículo direito, vai para a artéria pulmonar. Ele te dá tudo, esse catéter, maravilhoso. Tá? Aqui está o percurso dele, tá? Ele passa pelo coração direito, chega na artéria pulmonar e chega lá no capilar pulmonar. Ele te diz tudo. O que tem no átrio, PVC, ele te diz débito, ele te dá todos aqueles nomes, tudo que eu falei com os senhores até agora, esse catéter, através dos sensores dele, ele mostra. Tá bom? Agora, nós temos outros métodos. O eco transesofágico, bioimpedância, tem os monitores chamados lídico, pico, o vigileu, Doppler esofágico, catéter de artéria pulmonar. Tudo isso vai tentar chegar aos pés do catéter de Swan-Ganz. Tá? Mas o Swan-Ganz ainda é o padrão ouro em monitorização hemodinâmica e cálculo de débito cardíaco. Então, aqui, um exemplo de minimamente invasivo, vou voltar, tá? Swan-Ganz é isso aqui. Tá? Vai lá na artéria pulmonar, um catéter. Pode infectar, tudo pode ter problema, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Pode enroscar, pode ir para o lugar errado, pode, tá? Por isso que a pessoa tem que ter um treinamento. Aqui não, você vê uma artéria femoral, tá? E um catéter, por exemplo, aqui na jugular. Então, você vai invadir menos que o Swan-Ganz e você vai ter esses sensores que vão dizer para aquele monitor o que está acontecendo. Vai mostrar débito, resistência vascular sistêmica, DO2, VO2, igualzinho o Swan-Ganz. Porém, a excelência ainda é o catéter de Swan-Ganz. Então, isso aqui, por exemplo, é um monitor que a gente chama de vigileu, né? Perdão, é um EV1000. Você vê que ele tem ali em verdinho na artéria femoral direita e o outro na jugular. Então, ele, através de um equipamento numa artéria, né, um catéterzinho na artéria, menos invasivo que o Swan-Ganz, ele vai te dar vários parâmetros que o catéter de Swan-Ganz daria. Tá? Então, isso aqui, hoje em dia, você vai ver isso muito em UTI. Vai ver menos Swan-Ganz e muito desse tipo de monitorização aqui, que nós chamamos de monitorização minimamente invasiva. Tá? Também é uma monitorização hemodinâmica. O eco, tá? Ecocardiograma também vai te ajudar, tá? Existe o ecocardiograma do cardiologista e o ecocardiograma de não cardiologista. O cardiologista, ele vai dar laudos, ele calcula vários parâmetros que o intensivista às vezes não calcula. O intensivista às vezes é um exame rápido, o paciente está chocado, ele pega o eco, vê o débito cardíaco, aí vê a hemoglobina, vê a saturação, calcula CO2, DO2, VO2, pelo eco ele vai ver, além do débito, se o coração tem alguma disfunção, se tem um derrame pericárdico, pelo ultrassom point of care, que nós chamamos de POCUS, né, que também você pode fazer um ecocardiograma com ele, você vai ver se o pulmão tem
pneumotórax, algum sinal de ser obstrutivo. Então, tudo isso, todos esses aparelhos, seja o eco, seja os monitores minimamente invasivos, seja o catéter de Swan-Ganz, eles são para ajudar você a ver isso aqui. Qual é o tipo de choque? Hipovolêmico, cardiogênico, distributivo, obstrutivo? Aí você pega o DO2, o VO2 e tenta compensar. Monitorização hemodinâmica é isso. Mandar oxigênio para a mitocôndria para o ciclo de Krebs ocorrer. Então, estou falando um monte de monitores para os senhores, tá? Para ver aqueles números e índices. Tudo isso é para tentar corrigir a perfusão, que está a baixa perfusão por causa de um choque no paciente. Então, eu falei de macrocirculação. Monitores, aparelhagem, contas, cálculos, fórmulas, que aqueles monitores, não se assustem, eles te dão tudo, tá? Você, com aquele monitor, você tem tudo lá online, tá bom? Mas se você não tiver o monitor, dá para fazer na mão, tá? Dá para fazer na matemática lá, tá? O que é microcirculação? Microcirculação é essa parte do capilar venoso, arteríola, vênula. Isso, a microcirculação também é monitorada, tá? Se tiver um problema na microcirculação, isso tem um valor de prognóstico e mortalidade, tá? Às vezes a periferia, a microcirculação está sofrendo, a célula está morrendo aqui, e às vezes a pressão da paciente está boa, às vezes a pressão está estável, o teu lactato está lá em cima, a tua microcirculação está avisando, olha, tem problema aqui, não está chegando oxigênio, as células estão morrendo, o tecido vai morrer, todos os órgãos vão morrer, vai virar uma falência múltipla orgânica, ou falência de múltiplos órgãos. Então, existe a microcirculação, você pode investigar, tá? Mas não é um método em todos os lugares, tá? Os lugares de excelência tem, ainda está se pesquisando. Se pesquisar a microcirculação, vai influenciar em alguma coisa no tratamento, tá? Mas ela, no momento, é um índice de prognóstico e de mortalidade. Eles escolhem principalmente os vasos da língua, porque ele tem muita relação com o que está acontecendo na mucosa gástrica. A parte gástrica esplênica é um sistema nobre, e ele pode te dizer, estou isquêmico, estou com anaerobiose. Então, é mais fácil você ver a microcirculação na região de língua. Por quê? Porque tem a mesma origem embrionária. Então, faz-se pesquisas, tá? Ainda está em fase inicial, não é amplamente divulgado, mas fica a título dos senhores conhecerem que existe avaliação da microcirculação, tá? Existem vários trabalhos mostrando quantidade de vasos que não aparece, às vezes, no quadrante, o tempo de fluxo, mas isso aí ainda está na área da pesquisa, tá bom? Você não vai ver isso num plantão, tá? Isso aqui mostra que a alteração da microcirculação, por exemplo, na sepse, né, é similar, como eu falei, na mucosa intestinal e na mucosa sublingual, tá? Devido a essa origem embrionária, tá? Por isso que eles estudam microcirculação. Tá? Definição de prognóstico e mortalidade. Se tiver problema na microcirculação, a coisa está feia, tá bom? Mas ainda está em fase de pesquisa. Por exemplo, aqui eles veem por quadrante quais os capilares que estão perfundindo. Você pode ver que tem área aqui que está branca, tem pouco capilar ali. Ali não tem fluxo nenhum. Aquelas células ali não estão recebendo oxigênio, glicose, ali está tudo no lactato, se é aumentado, né? Se é que ainda estão vivas aquelas células nessa região aqui com baixa perfusão. Vai dar necrose, tá? Então, que é bem interessante essa foto, mostrando quadrantes, né? Você vê um capilar ali bem grandão e você vê uma área ali branca, ali em cima, principalmente. Não está chegando nada ali. As células ali estão usando lactato e elas vão morrer, tá? Um outro sinal que indica hipoperfusão, a gente chama de Mottling, tá? Ou livedo. Se você vê na figura à esquerda,
Tem vários tipos. Tipo 1, 2, 3, 4, de acordo com a extensão desse livedo. Pacientes que têm, geralmente... Achei que a imagem ficou um pouquinho fraquinha, mas tudo bem. Esses desenhozinhos roxinhos estão mostrando para a gente não está chegando oxigênio aqui. Aqui é uma área de anaerobiose. E quanto maior a extensão desse livedo, a mortalidade pode chegar a 90% no paciente com choque. Isso aqui não é varizes, não é nada disso. Isso aqui é no paciente com choque. O paciente está com pressão 7, não está urinando, o paciente está desorientado, a frequência dele aumentou, você viu que o DO2, VO2, está tudo alterado, débito alterado, não está chegando sangue aqui. Quanto maior, principalmente aquele 5, mortalidade próxima de 50%. Quanto maior a extensão do Mottling, maior a mortalidade. Então, isso aqui está dizendo, ó, essa região, isso aqui não é assim, aquela obstrução arterial, isso aqui é no paciente chocado, um paciente de UTI, paciente séptico, paciente com entubado. Se você vê esse sinal, tá? Não é no local só, em todo o corpo, principalmente vendo nas pernas, você vê que tem uma chance de mortalidade alta esse tipo de paciente, tá bom? Mas não confunda com doença vascular, com varizes, com nada não. Daqui é em UTI, tá bom? Em paciente grave. Bom, então eu falei, tá acabando, tá? Eu falei de DO2, oxigênio, DO2, VO2, extração de oxigênio, saturação venosa central, falei de pressão venosa central, falamos de débito cardíaco, falamos de um monte de coisa. Agora, eu estou com isso aí no paciente chocado, tá? Agora, existe um valor na monitorização hemodinâmica que te ajuda a dizer, esse paciente pode receber um soro, a pressão dele está baixa, ele pode receber um soro, porque soro demais em paciente grave é ruim, viu? Tá? Esse paciente pode, ele precisa receber um soro, nós chamamos isso de fluido-responsividade, ou resposta a volume. Para você não fazer soro desnecessário no paciente de UTI, encharcar o pulmão dele, e você vai colocar ele mais tempo no respirador, aumenta a mortalidade, o paciente encharcado, não vai ter troca gasosa, porque o pulmão dele é só água no alvéolo. Então, você não faz soro toda hora na UTI. Você só faz soro em UTI se precisar. É diferente de fora da UTI, tá bom? Estou falando paciente grave. Fazer soro demais mata ou aumenta o tempo de internação desse paciente. Então, a monitorização hemodinâmica, através de alguns valores, vai me ajudar a dizer, preciso de volume? Pode tomar volume? Não vai dar problema dar volume para esse paciente? E alguns valores são VPP, a gente chama de usando a pressão de pulso, tá? Isso aqui é só para vocês ficarem sabendo as fórmulas. Variação da pressão de pulso, variação de pressão sistólica, ele vê o contorno do pulso, ele vê a diferença dessas ondas na ins e na expiração. Tem várias fórmulas para isso, um capítulo à parte para se estudar, mas a monitorização hemodinâmica te ajuda a dizer se esse paciente pode tomar soro ou um volume. Ele diz se o paciente é fluido responsivo ou não. Então, a monitorização hemodinâmica também te ajuda nessa parte. Tá? Aqui são alguns exames que a gente vê, tá? Análise de contorno de pulso, aqueles monitores vão tudo te dar isso, tá bom? Mas é interessante vocês saberem que não se faz soro à torta e à direito na UTI, tá? Aqui existe a curva de pré-carga, volume sistólico, para ver se o paciente, através de fórmulas, ele vê a pressão de pulso, vê a curva da PAI, ele vai dizer para você se pode ou não tomar volume, tá bom? E essa aqui está acabando, tá? É uma manobra, a gente chama de elevação das pernas. Você também pode usar monitorização hemodinâmica nesse paciente. Você, por 1 minuto, vê os valores de débito cardíaco, por exemplo. Você baixa a cabeceira e levanta a perna dos pacientes, desde que não tenha contraindicação. E se esse débito cardíaco aumentar, por causa do sangue da perna, que dá uns 300 ml mais ou menos, esse paciente responde a volume. Mas isso aí é uma outra história. O paciente que responde a volume é o que aumenta débito com soro,
comparado antes e depois, ou levantando a perna, esse sangue da perna aumentando o débito. Então, por conceito, aumento de débito de 10%. Levantando a perna ou fazendo volume é chamado de resposta volume, é fluido responsivo, tá bom? Você pode estar com cateter de Swan-Ganz lá, marcando um débito de 4, levantou a perna, foi para 4,5, aumentou 10%, tá? Então, esse paciente pode tomar soro. É só para ter, a título de curiosidade, que a monitorização hemodinâmica também nos ajuda na reposição de volume de paciente grave. Tá? Muito obrigado, falei um monte de número, nome, sigla, mas o objetivo é salvar a mitocôndria para você ter um ciclo de Krebs em paz, para você produzir 36 ATPs e para os seus órgãos funcionarem. Tá bom? Obrigado pelo convite, a Liga da Anhembi Morumbi, obrigado, Bruno, a todos vocês pela paciência, e estou aqui à disposição.